Uma boa tarde a todos que aceitaram o nosso convite para participarem deste encontro sobre um tema que, embora olvidado de forma geral, né? Às vezes a gente não se preocupa muito com ele, mas ele é relevantíssimo na nossa vida e pode nos acrescentar qualidade de vida. E convidamos, eu ia dizer 3 especialistas, mas um deles, né, é um especialista de ocasião, de conveniência. Convidamos a doutora Ivani Parraguirre, que é médica do nosso Tribunal de Justiça, especialista no tema ao qual ela se dedica, e também é especialista em outro assunto. Esse assunto aqui, tia, ela é a médica da Anne, né? A Anne é a minha princesa, que hoje quer assistir a tia fazendo a palestra e está muito feliz porque está encontrando a tia e o tio Marcelo também, né? Mas doutor Marcelo, um amigo querido, e nos dá a alegria de hoje estar participando conosco, justamente com os nossos profissionais do Departamento de Saúde do Tribunal de Justiça. Também cumprimentos a todos vocês que aceitaram o nosso convite, estão conosco, estamos aí com 30 pessoas na sala, é uma boa audiência, agradecemos muito a vocês por esse prestígio que emprestam ao IMB e nos sentimos muito alegres com a presença de vocês. Reafirmamos o convite para que vocês acessem o nosso site www.imb.org.br. Sempre temos novidades, temos uma pauta muito extensa de eventos. Nos próximos 2 meses, pelo menos, já não temos mais nenhuma data disponível. E isso é um bom sinal de que nós temos bons programas a apresentar aos nossos associados e também aos interessados nos temas que trazemos, colocamos no ar, né? Então, eu vou passar a palavra ao doutor Marcelo Nápoles, como foi combinado aí pelo pessoal, e ele estará conduzindo. E eu peço desculpas já antecipadamente por uma necessidade de sair um pouquinho, mas daqui a pouco eu retorno, porque a minha primeira Câmara Cível está em sessão e eu preciso terminar de julgar alguns processos. Uma boa tarde, um bom evento, retornarei em breve. Doutor Marcelo, com muita alegria, o senhor está com a palavra. Obrigado, meu amigo Bador Fábio Dutra, amigo de muito tempo, desde meus tempos de faculdade. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. E a Anne brilhou completamente, ofuscou, e foi a coisa mais importante que já aconteceu nessa tarde, a gente poder vê-la aqui, mas, de qualquer maneira, vamos tentar acrescentar alguma coisa a esse evento para a gente poder ganhar o tempo que a gente está aqui. Então, Fábio, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho belíssimo que você faz no IMB. O IMB se transformou na sua gestão, num instituto democrático, em que vários temas são debatidos e muita informação é passada para a comunidade jurídica e para a comunidade em geral. Então, é muito bom estar aqui participando desse movimento que você trouxe para o IMB. Então, quero te dar os parabéns e te agradecer por estar aqui e poder também participar um pouquinho dessa nova fase do IMB, essa fase bacana que o IMB está vivendo, essa fase assim, de muita comunicação. Bom, o nosso tema hoje é ergonomia, e eu disse para a doutora Ivani e a doutora Cristina que eu vim aqui aprender. Eu estou aqui para aprender com elas. Eu tive contato com esse tema ergonomia com a doutora Ivani, que também é médica das minhas filhas, também é minha médica, e posso usar dizer que mais que isso é minha amiga. Eu tenho muita gratidão por tanta coisa boa que ela fez para mim, para minha família. E nas nossas muitos contatos, eu aprendi com ela esse tema ergonomia. Comecei a aprender. Comecei a ver que esse era um projeto muito caro para ela no tribunal, na DESAL, e fui aprendendo a importância desse tema, como disse o Padre Fábio Dutra, para a nossa vida, né? É um tema muito sensível, porque com a ergonomia é possível nós termos mais qualidade de vida. E isso é muito importante, especialmente no que toca ao Tribunal de Justiça, no nosso ambiente de trabalho, né?
E isso sempre me sensibilizou muito. E eu tive a ocasião de presidir, na gestão do Dr. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, em 2016, o Comitê de Gestão de Primeiro Grau. É um comitê que tem por objetivo olhar para o primeiro grau de jurisdição, juízes e servidores, e, de certa forma, tentar diminuir a distância entre primeiro e segundo grau. Quando eu cheguei no comitê, eu logo lembrei do projeto de ergonomia que existia na DESAL e de todas as conversas que tinha com o Dr. Ivani. E aí nós convidamos o Dr. Ivani e a DESAL, né, para participar e tudo, e a partir dali nós tentamos dar continuidade, quer dizer, emprestar um pouco daquele instrumento que era o comitê, para que fosse dada visibilidade e efetividade a um projeto belíssimo que era desenvolvido, mas que precisava ser conhecido, penso eu. E naquela época, então, a gente trabalhou junto nesse sentido. Posteriormente, na gestão do Dr. Cláudio Melo, na corregedoria e na presidência, eu pude acompanhar também a doutora Ivani, levando a ergonomia para os servidores, para os magistrados, no segundo grau, no primeiro grau, e vendo como que isso era importante, e era desconhecido. Eu acho que essa live tem muito esse papel, né, de até porque fica, né, sempre ali, independente de quem está assistindo hoje, outros poderão assistir outros dias, e fica no ar essa informação, esse conteúdo. Então, eu pude acompanhar o trabalho desenvolvido por ela, e aí também o Dr. Cláudio Melo prestigiando o tema. E quando fomos, enfim, quando aconteceu a pandemia, né, quando tomamos o susto da pandemia, o assunto ergonomia voltou com toda a força, porque nós temos a questão de ficar em casa, de ficar na frente do computador o dia inteiro, de não ter hora para acabar e não ter hora para começar. O nosso trabalho é quase que infinito, né? E isso também tem questões ergonômicas que têm que ser debatidas. A doutora Cristina vai trazer um pouco essa questão também, dessa preocupação, a preocupação do servidor em casa com todo o material do investimento do tribunal no tribunal, a questão do tempo, a questão da manutenção dos contratos de trabalho dos terceirizados no tribunal. O Ivani falou para mim isso aí também, ergonomia, né? Aprendi também com ela isso. Então, tem tanta coisa boa para a gente aprender nesse tema, e eu, então, vou passar a palavra só dizendo que vejo a ergonomia como alguma coisa muito importante nessa fase do mundo. Eu vejo o mundo caminhando para dias mais felizes, eu vejo que o mundo caminha para uma fase melhor. E a ergonomia é a maior prova disso. As pessoas estarem preocupadas com essa questão nas suas vidas particulares, no seu trabalho, é a maior prova de que o mundo está melhor e caminhamos para dias melhores. Então, com isso, eu passo a palavra para a doutora Ivani, para que ela possa nos trazer esse tema e, posteriormente, a doutora Cristina também nos abrilhantar com esse tema tão importante para todos nós. Então, boa tarde a todos e todas. Agradeço ao desembargador Fábio pelo convite. Realmente é um tema que me é muito caro, e estar aqui com a oportunidade de estar falando sobre ergonomia e teletrabalho nesse momento realmente é uma oportunidade. Agradeço ao desembargador Marcelo Anápolis também pelas carinhosas palavras. Realmente é através dessas fortes parcerias que a gente consegue levar à frente projetos que a gente encara tão importantes, né? E encontrar essas pessoas na nossa vida, né? Dando essa oportunidade para a gente poder dividir parcerias tão frutíferas, realmente é gratificante. Muito obrigada. E agradeço também a Cristina, que é a psicóloga do Departamento de Saúde, que desde que a gente começou a trabalhar juntas, que tem sido uma parceria também bastante frutífera e bastante construtiva, porque ela traz o olhar da ergonomia cognitiva, da psicologia, para todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E é muito bom poder dividir todo esse conhecimento, toda essa experiência, para a gente poder fazer algumas pessoas que até então não ouviram falar, ou então que pouco sabem sobre ergonomia, poderem refletir um pouco sobre o tema
e aproveitar essas informações para o seu cotidiano, para melhorar a sua condição de vida, né? Principalmente agora com a questão do teletrabalho. Então, voltando a me apresentar, eu sou Ivani Iparraguirre, médica do Tribunal de Justiça, sou concursada do Departamento de Saúde, estou na casa há quase 30 anos, né, e há pelo menos 10, 15 anos estudando ergonomia e trazendo esse tema à tona. Por conta desse trabalho, comecei um doutorado no Sistema de Gestão Sustentáveis, que é do LATEC da UF, e estamos aqui, então, para dividir um pouco com vocês esses nossos conhecimentos e experiências. Bem, só para a gente pensar um pouco, teletrabalho é a mesma coisa que trabalho remoto? Teletrabalho é todo o trabalho à distância, mas ele pode ser o trabalho remoto, que é em qualquer lugar, a qualquer tempo, e pode ser em casa, né? E aí, no aconchego de casa, a qualquer tempo e com companhia, né? Quem se identifica, né? Então, é a companhia dos filhos, é a companhia dos nossos pais, muitas vezes idosos, dependendo dos nossos cuidados, é a companhia do celular, né? Que não deixa de nos pedir, né? Atenção também. É a gente que se arruma de cima para baixo, só na parte de cima, né? E na parte de baixo, muitas vezes a pessoa está de pijama, ou seja, uma série de inovações nesse trabalho em casa, né? E aí, uma das diferenças do teletrabalho para o home office é que o home office tem um vínculo empregatício, né? E a opção existe do trabalho presencial na empresa. Então, esse home office que a gente tem hoje é um home office emergencial, né? Que acaba que a gente, embora home office, embora contratado pela empresa, tendo um vínculo empregatício, a gente está sem a opção do trabalho presencial por conta da pandemia. São alguns conceitos só para a gente pensando. Então, algumas dessas questões do teletrabalho, principalmente agora em tempos de pandemia, né? É a questão da falta de acesso à internet, né? Então, nem sempre trabalhar em casa é uma opção fácil, você depende de acesso à internet, depende, né, o ideal de ter um mobiliário adequado, equipamentos de qualidade e sistemas estáveis. Aqui no próprio tribunal, várias dessas condições podem não ser atendidas, né? Nem sempre a internet de casa é a melhor, nem sempre o mobiliário é o mais adequado, equipamento, nem sempre os sistemas são tão estáveis quanto deveriam ser, e assim vai. Então, aí já começam o que a gente chama de constrangimentos, né? Dificuldades que a gente vai encontrando para o nosso trabalho, para a nossa produção poder se desenvolver. E, fora isso, a questão da concentração. A gente vai ver que uma das questões para a gente poder trabalhar bem em casa é a gente ter um espaço reservado com disciplina, horário, concentração. Mas como é que ficam, né? Os filhos pequenos, que agora na pandemia estão fora de casa, né? Estão fora da escola, ou seja, estão em casa, e muitas vezes os pais e as mães, né, os responsáveis, de uma maneira geral, precisam estar dando atenção tanto ao trabalho quanto a esses filhos, né? Como é que fica essa concentração? A necessidade de cuidados de idosos, conforme eu falei, com a pandemia, as pessoas que nos ajudam em casa não estão podendo ficar mais conosco, né? Esse trabalho presencial também dos empregados domésticos, né? Dos cuidadores também, muitas vezes foi rompido. Então, esse cuidado das crianças, esse cuidado desses idosos, né, podem ter passado para nós que continuamos trabalhando em home office, né? Conflitos relacionais, tem descrito disputa pelo espaço em casa para fazer a reunião, quer dizer, o marido e a mulher, ou os pais e os filhos, né, precisam do mesmo computador e do mesmo espaço, porque nem todo mundo tem opção de mais de um computador, né? Então, ainda tem esses conflitos relacionais que podem ocorrer, fora o fato de estarmos, né, todos juntos ao mesmo tempo, juntos e misturados, né, dentro de casa, e isso também traz vários conflitos relacionais. Por conta da pandemia, o sentimento de medo, né, principalmente os grupos de risco,
Então, as pessoas trabalham, mas trabalham numa questão de pandemia, né? Muitos com familiares doentes, muitos perderam entes queridos, né? Amigos, e isso tudo vai influenciar nesse contexto de trabalho. E fora a questão do isolamento social, né? Então, não tem como a gente pensar no trabalho simplesmente como uma questão de internet, mobiliário, equipamentos, mas também uma questão cognitiva, organizacional, que a ergonomia, a gente vai ver, também se preocupa com isso. E aí tem o que o desembargador Fábio fez a introdução, o desembargador Marcelo também, a questão da ergonomia e a qualidade de vida no trabalho. E em que pontos a qualidade de vida no trabalho pode ser melhorada através da ergonomia? Em 1995, a OMS, Organização Mundial de Saúde, propôs 24 facetas relativas a você conseguir uma boa qualidade de vida. 15 delas, ou seja, mais da metade, estão relacionadas à ergonomia. E elas estão agrupadas em 6 domínios diferentes. Então, a gente falar de qualidade de vida e falar também de ergonomia é falar do domínio físico, domínio psicológico, nível de independência, de autonomia, relações sociais, meio ambiente, aspectos até espirituais, né? Isso a gente fala que saúde não é não ter doença. Saúde é muito mais do que não ter doença, é bem-estar que depende dessas facetas de uma maneira geral. E o que é ergonomia, né? Na verdade, a ergonomia é uma disciplina científica. Por que esse termo científica? É que são usados métodos de estudo, de pesquisa, para poder, então, definir alguns conceitos e métodos de pesquisa, de conhecimento, de entendimento, para elaborar, então, as propostas que a ergonomia traz, os conhecimentos que a ergonomia traz. Então, a ergonomia estuda a interação do indivíduo com outros sistemas ou elementos, dando, então, uma visão antropocêntrica, onde não é o homem que se adapta ao posto de trabalho, mas é o posto de trabalho que deve se adaptar ao homem. Por isso, é o computador que tem o monitor que sobe e desce, é a cadeira que tem o braço que também sobe e desce, o encosto que vai para frente e para trás, tudo isso para te adaptar para o posto de trabalho, se adaptar a você e você ficar o mais confortável possível nesse contexto da ergonomia física. Ela vai aplicar dados, princípios, teorias e técnicas que vão surgir a partir desses estudos com método, já que ela é uma disciplina científica, que vão surgindo a partir dessas pesquisas. E vai transformar os ambientes humanos, entre eles o ambiente de trabalho, né? Porque não é só o ambiente de trabalho que é um ambiente humano, né? A gente, quando está no transporte, a gente, quando está em casa, a gente, quando está no teatro, quando está em áreas de lazer, tudo isso está sendo considerado a ergonomia para poder nos dar segurança, conforto, saúde. Então, ela transforma esses ambientes humanos, incluindo o trabalho, em locais saudáveis e seguros. Por trás da ergonomia, já por conta da legislação que foi sendo desenvolvida, existe a norma regulamentadora 17, que é a norma do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia dentro do ambiente de trabalho. Em termos históricos, a ergonomia não começou sendo a ergonomia do jeito que a gente a encontra hoje, né? Na verdade, a ergonomia deve ter começado já com o homem pré-histórico, que escolheu uma pedra, né, para desenvolver, para que ela se adaptasse a melhor forma, de melhor forma possível para o tamanho da sua mão, para o movimento de sua mão, para usá-la como arma ou até como ferramenta de trabalho, né? E aí a nossa preocupação, essa figura deve ser conhecida por muitos, né? É a nossa preocupação da nossa evolução aí de um homem erectus, né, para voltar a ser um homem encurvado, né? Então, a ergonomia também te chama atenção para essa questão da postura, né? Em termos de considerações históricas, o grande avanço da ergonomia foi a partir da Segunda Guerra Mundial. Nessas épocas, né, houve o projeto da cápsula espacial, houve o projeto das próprias naves, né, utilizadas nas guerras, onde quanto mais adequado aquele espaço fosse para aquele piloto que está ali dentro, melhores seriam os resultados esperados para o desenvolvimento daquela função. Depois veio a ergonomia do automóvel, que também é pensada,
ergonomia no trabalho, até que chegou-se ergonomia e qualidade de vida. E isso tudo vai acontecendo por uma demanda da própria sociedade. Conforme a gente vai tomando conhecimento de tudo que a ergonomia vai estudando, ela vai lançando, né, oferecendo oportunidade da gente ir melhorando os vários ambientes que a gente vive, né? E dentro da ergonomia, a gente diz que existem alguns domínios de especialização. E aí a gente fala da ergonomia física, da ergonomia cognitiva, da ergonomia organizacional. E no meio disso tudo estamos nós trabalhando, né? E esse trabalho se chama, na vida real, no trabalho real, de atividade. Então, a partir de uma prescrição, onde nós temos as regras nessas prescrições, as normatizações que dizem respeito à ergonomia física. Nós temos as ferramentas de trabalho, nós temos os computadores, os equipamentos, que a gente chama o mobiliário, que a gente chama de ergonomia física. E nós temos a ergonomia cognitiva, onde a gente vai se deparar, por exemplo, com a utilização de um computador, né? A gente vai se deparar com tomadas de decisão, e aí, a partir disso, a gente vai ter que também utilizar as nossas próprias ferramentas, os nossos próprios atalhos para nós desenvolvermos a nossa atividade. Então, a atividade sai de um foco prescritivo para um foco de mundo real, onde o trabalhador, né, vai ter que lançar a mão de todos os seus atalhos para atender às prescrições, às metas organizacionais, às tomadas de decisão para produzir o seu trabalho. Dentro da ergonomia física, a gente fala muito dessa questão, aqui figuras também conhecidas para vocês, imagens conhecidas, né? Onde a gente vai levar em consideração a postura sentada à frente do computador, onde aqui do lado do certo, né? A cabeça deve ficar ao menos inclinada para o lado e para frente. Não precisamos ficar igual uma estátua, porque, na verdade, ergonomia é flexibilidade. Então, é claro que de tempos em tempos a melhor postura vai ser a próxima, né? Aquela que a gente já está incomodada de ficar, a gente se mexe um pouquinho, mas se eu ficar com o monitor mais baixo do que a minha cabeça aqui no lado errado, ela vai ter que ficar fletida para olhar para esse computador. E isso vai sobrecarregar a musculatura do pescoço e a gente vai ficar com dor de cabeça, por exemplo. A gente chama um termo médico, cervicalgia, né? Dor no pescoço. Se a gente não apoiar os nossos braços no braço da cadeira, ou mesmo no apoio da mesa, a tendência é nosso peso do braço ficar todo concentrado no ombro, a gente vai ter dores nos ombros, né? Se a gente não tiver um apoio de mão adequado, as nossas mãos não ficarem apoiadas numa superfície plana, sem o que a gente chama de quinas vivas, a tendência é a gente ter dor no punho, por exemplo, né? Se a gente não apoiar os pés no chão, a tendência é o peso do nosso corpo ficar na nossa cintura, né? No nosso quadril. E aí a gente pode ter dor na coluna lombar. Então, são todos esses detalhes que, se não forem atendidos e observados, a gente vai sobrecarregar áreas do nosso corpo que vai nos levar, então, inicialmente a queixas, desconfortos, que depois podem evoluir até para doenças propriamente ditas e até incapacidades, né? Levando muitas vezes, não poucas, até aposentadorias por invalidez. Então, a gente tem que pensar, conforme tanto o desembargador Fábio quanto o desembargador Marcelo Anátolis falaram, né? A gente tem que pensar na ergonomia como uma necessidade do nosso cotidiano, como proteção da nossa saúde. No final, eu vou dar um caminho para uma cartilha que a gente tem, onde todos esses itens vão ser considerados. E aqui tem as opções da cadeira, né, que ela pode subir e descer, o encosto pode ir para frente e para trás, os braços também podem subir e descer. E, na verdade, como a nossa mesa geralmente é uma superfície plana e fixa, a gente vai se mexer, né, vai ajustar o posto de trabalho à nossa altura, ao nosso tamanho de corpo, de acordo com esses ajustes da cadeira, né? Aqui são erros e acertos, né? Que aí vai considerar os vários fatores que interferem com o ambiente
para que a gente possa ter conforto e, assim, poder produzir bem, inclusive. Por exemplo, o erro 3, né? É um ambiente muito frio. Se você estiver se sentindo muito frio na hora do seu trabalho, isso vai comprometer o seu trabalho, né? A sua atenção, o seu cognitivo, pode até te levar ao absenteísmo, porque você fica resfriado, fica doente. Então, não é só uma questão de posto de trabalho propriamente dito, mas é uma questão de ambiente. Então, tem aqui o erro 3. O erro 1 é esse posto de trabalho, voltando aqui para o 1, é esse posto de trabalho todo não adequado, né? Onde a pessoa está se jogando para trás, né? O computador está tá torto, né? Meio para baixo. O 2, ele não usa o encosto da cadeira para descansar suas costas, então ele vai ficar com dor nas costas com o passar do tempo. O 3 é o frio, né, conforme eu comentei. O 4 é o monitor virado para a janela, onde o reflexo da luz do sol bate, e aí a gente vai ficar com cansaço, né, na vista, porque a gente vai ter que focar mais para poder enxergar melhor. Então, qualquer reflexo na tampa da mesa com vidro, o vidro não é indicado em tampa de mesa, porque o reflexo confunde a gente, o reflexo da luz do sol, então, portanto, o monitor não deve ficar virado para as janelas, né? O item 5 é o excesso de coisas em cima da mesa. Até quando a gente fala do SIGA, né, da certificação, isso é um dado interessante, que se a gente pensar enquanto saúde, não como uma normatização do SIGA, a gente vai entender melhor por que o SIGA recomenda não ter comida em cima da mesa, porque imagina você estar num trabalho e aquela água, aquele café entorna, além de você queimar o aparelho, então a ergonomia também se preocupa com a vida média, a vida útil do aparelho, você ainda pode perder todo o trabalho que você tinha ali realizado, né, entornar num documento importante, e aí tem todo o trabalho, o retrabalho que vai ser necessário para isso, né? O item 6 é o excesso de coisas debaixo da mesa, que não permite que você possa estender as suas pernas, possa encaixar a cadeira embaixo da mesa, de forma que você possa apoiar os seus braços. O 7 é quando você se utiliza do próprio corpo para compensar a falta de alguma ferramenta. No caso aqui, em vez do telefone no ouvido, com a cabeça dobrada, você deveria ter um headphone, né? Se por um acaso o uso do telefone for uma coisa rotineira para o seu dia a dia. Uma outra coisa importante é que a ergonomia, conforme eu falei, não é uma questão só de postura física. Eu tenho que ficar sempre com o pescoço retinho, parado, o ombro para trás. É uma questão de flexibilidade, é uma questão de alternância. Quanto mais tempo eu fico parada, que a gente chama de postura estática, mais difícil fica de eu melhorar essa questão da ergonomia. Então, alongamento, flexibilidade, levantar de tempos em tempos, não ficar sentado muito tempo, não ficar em pé muito tempo, é uma questão importante também. Lembrar que a ergonomia está no nosso dia a dia. Aí, aqui o exemplo da pessoa passando roupa toda torta, né? Então, o problema não é só no trabalho. No lazer, quando a gente senta para ver um filme, acaba dormindo todo torto, e quando acorda, depois de 2, 3 horas, a gente está cheio de dor, né? No trabalho, conforme a gente falou, é na escola, é no transporte, e a gente tem que ficar atento para isso. Aqui algumas situações do dia a dia, pegar peso, né? Evitar de pegar o peso se encurvando, mas sim se agachando, levantar da cama de lado, porque depois da noite toda você retinho na cama, se você levanta de frente e de repente a tendência, se você já tiver uma musculatura tensa, você acabar fazendo um entorse. Aqui você tem a mochila, que o ideal é estar equilibrado o peso nos 2 ombros, em vez de um ombro só. E a mesma coisa em termos de bolsa. Em vez de eu levar uma bolsa muito pesada, dividir o peso por 2 bolsas. Então, eu dei um plá sobre ergonomia física. Em termos de ergonomia cognitiva, a Cristina vai entrar em mais detalhes, mas lembrar que ela considera o trabalho mental, né, que está por trás dos gestos e comportamentos na produção do trabalho. O trabalho é produção de alguma coisa, né? Então, quando a gente produz, a gente utiliza da nossa bagagem, que é a bagagem de conhecimento, é a bagagem de experiências, para a gente poder
nos diversos imprevistos desse trabalho, poder tomar as decisões mais acertadas, né? E essas decisões dependem de um raciocínio, dependem de uma inteligência produtiva, que vai levar em conta várias facetas, como a visual, espacial, a cinética, musical, intrapersonal, lógico-matemática, linguística, interpersonal. Olha quanta coisa está envolvida no nosso cognitivo, no nosso trabalho do dia a dia, né? E a Cris vai falar melhor disso mais à frente. Nesse sentido de ergonomia cognitiva, no trabalho remoto, que é o motivo do o nosso tema de hoje, né? Uma coisa importante para essa produção de uma saúde mental, né, cognitiva no trabalho, é a privacidade possibilitando atenção e disciplina, né? Então, é aquilo, dentro do possível, ter um ambiente reservado para você trabalhar, né? Isso é o ideal. Então, quantos constrangimentos a gente está tendo hoje no dia a dia para poder atingir o ideal, né? E quantos atalhos nós temos que criar, né, para poder manter a nossa produtividade, manter a nossa saúde, apesar de não termos tudo que a gente precisa para poder produzir da forma mais saudável e confortável possível. E a ergonomia organizacional, que define, por exemplo, os intervalos, os turnos de trabalho, né? E, nesse sentido, trabalhar em intervalos de 90 minutos maximiza a produtividade. Aí tem uma recomendação da ergonomia de fazer pausas a cada 1 hora e meia. Essa pausa é importante tanto para a ergonomia, tanto para a questão cognitiva, quanto para física, porque, conforme eu falei, se eu fico muito tempo sentado na mesma posição, a tendência é isso comprometer, por exemplo, a minha coluna lombar, né? Se eu fico muito tempo em pé, eu também posso comprometer meus membros inferiores, aparecerem edemas. Se eu fico muito tempo com a cabeça para baixo, eu fico com dor no pescoço. Então, quanto mais a gente revezar, né, essas posturas, e quanto mais a gente puder também revezar a nossa atenção, a gente melhora, no final das contas, a nossa produção, a nossa produtividade. E aí, uma das explicações está no cognitivo, o nosso cérebro consegue focar bem, né, durante 1 hora e meia a 2, antes de começar a cansar, e quanto mais desatento você está, menos produtivo e mais cansado você também fica. Então, daí a orientação para melhorar a sua atenção, você ter uma área privada de trabalho. E como a gente não consegue, a gente fica buscando atalhos, é onde a gente usa das nossas estratégias para poder manter um trabalho produtivo. E muitas vezes isso não é percebido pela instituição, né, que acha que é corpo mole, muitas vezes a gente não entende a vida que a pessoa está tendo que levar para manter o seu trabalho, e muitas vezes ela acaba adoecendo tentando produzir antes sequer do seu gestor perceber as dificuldades que ela vinha apresentando. E aí a gente pode juntar o útil ao agradável, né? Então, já que eu preciso fazer pausas, né, há uma recomendação de pausas, que essas pausas sejam saudáveis. Então, a cada 1 hora e meia, em vez de você ter a água do lado da sua mesa, Marcelo agora pode ter a água do lado da mesa dele, porque ele vai estar assistindo a nossa palestra. Vai no dia a dia do nosso trabalho, muita gente fala, mas eu esqueço de beber água. Então, coloca um alarmezinho para te lembrar da água, e você levanta para pegar essa água. É um tempo que você para fazer uma outra atividade, que não é trabalhar, então é bom para o seu cognitivo, vai fazer você produzir melhor, porque você vai voltar novamente com a atenção restabelecida, então a sua organização de trabalho, considerando pausas, é importante, e você aproveita para beber água, para fazer um lanche, né, para se alongar, e assim vai. Alguns exemplos de ergonomia física, né? Trabalhar sentado por 8 horas causará problema nas costas? O que vocês acham? Tal intensidade de ruído poderá causar perda auditiva? Tal display gera problemas de visão? São essas as questões que a ergonomia física leva em consideração. Ergonomia cognitiva. Trabalhar sentado por 8 horas causa redução da atenção? Viu como é que o contexto muda? Mas continua sendo a questão de você ficar estático na mesma posição, que vai ser ruim tanto para a sua postura,
para o seu físico quanto para o seu cognitivo. A ergonomia organizacional, trabalhar sentado por 8 horas seguidas diminui o ritmo de trabalho por conta de começar a dar dor nas costas e por conta de começar a diminuir a sua atenção, vai acabar diminuindo o ritmo de trabalho, sim. Tal intensidade de ruído faz com que o operador tenha mais dificuldade para se comunicar? Sim, e isso pode atrapalhar a organização do trabalho, o ritmo de trabalho. Tal display gera problemas nas interfaces e na cadência do trabalho? Sim. Então, o problema de ficar sentado muito tempo, o problema do ruído exagerado, o problema do display inadequado para a sua visão, vão acabar afetando a ergonomia que muita gente não fala, que é a ergonomia cognitiva e organizacional, e que a gente precisa chamar a atenção, que ergonomia não é só cadeira, mesa, cadeira e computador, né? Então, a ergonomia é uma ferramenta para a gestão do trabalho que vai além do mobiliário e dos equipamentos, entende o trabalho como um conjunto de tarefas prescritas, normatizadas, que você precisa atender, que são colocadas em prática, entretanto, através da atividade, que é o saber fazer de cada trabalhador, dentro da sua experiência, dentro das suas estratégias, dentro dos meios que ele tem à sua disposição, ele vai tentar fazer de maneira que ele atenda às metas sem ficar doente. Muitas vezes ele vai usar dessa atividade tentando se adaptar às faltas que ele tem. Então, muitas vezes você não tem computador para todo mundo, você não tem quem cuide dos seus filhos, e apesar disso, você tem que trabalhar. Então, se você não tiver outras oportunidades de melhorar isso, você acaba adoecendo ou não, né? Que aí o adoecer ou não depende também de cada um. Esses constrangimentos inesperados pela prescrição, então, quando você prescreve um trabalho, você não está considerando uma pandemia, por exemplo, né? Mas a partir do momento que a pandemia existe, esses gestores que estão cobrando, eles têm que começar a considerar as dificuldades que alguns de seus subordinados podem estar tendo, né? E se não considerar, vai ser pior, porque se eles adoecerem, em vez de você ter alguém que você considerou pela metade, porque estava precisando atender um pai doente, um filho doente, você vai contar com 0 daquele servidor que adoeceu, né? Então, esses constrangimentos inesperados pela prescrição são mais ou menos solucionados com saúde. Então, o trabalhador vai tentar solucionar os problemas mantendo a sua saúde. De acordo, vai depender da competência que ele tem para fazer o trabalho dele diante dos constrangimentos e ainda atendendo às metas. Então, é uma competência que ele adquire a partir do conhecimento, das habilidades e da experiência. E também com a flexibilidade que ele tem. Então, um trabalho muito autoritário, onde você tem que cumprir as prescrições ao pé da letra, te tira a oportunidade de flexibilidade, né, de autonomia, para você tomar algumas decisões ali de mudança daquela prescrição, e isso poder ser um atalho para você se manter saudável produzindo a sua meta, tá? Então, a gente tem que pensar a ergonomia nesse contexto, no contexto da atividade, ouvindo do trabalhador como é que ele está conseguindo atingir as metas, apesar de todas as dificuldades. Ergonomia e teletrabalho, a era das tecnologias, do conhecimento e da informação. E aí eu trouxe um texto, o impacto do trabalho digital sobre as condições de trabalho também deve ser pensado por dentro. Então, não adianta a gente pensar que a digitalização, a tecnologia é determinística, e se eu tenho a tecnologia, obrigatoriamente eu tenho que produzir mais, tá? Então, a gente tem que pensar o trabalho por dentro, utilizando essas tecnologias, tentando compreender as mudanças que essas tecnologias trazem nas suas práticas profissionais e, inclusive, na organização do trabalho. A gente está vendo isso hoje com o teletrabalho, com o home office, onde novas exigências nos contextos reais do trabalho acontecem. E aí, a partir dessa fala, né, eu trago reflexões para vocês e pergunto a vocês, né, como estão as condições de trabalho fora do ambiente de trabalho nesse momento que a gente está na pandemia, né? O ambiente físico está ok? A inteligência produtiva, você tem conseguido atendê-la? Organização do trabalho? Ou será que eram itens que você não atentava e que, a partir dessa nossa conversa, você vai passar a atentar e vai, inclusive, gestores que possam estar ouvindo a nossa conversa também possam passar a atentar
para os seus subordinados e melhorar essa relação, entendendo esse contexto de trabalho fora o posto de trabalho físico, né? Aí eu trago aqui a propaganda da nossa cartilha, Postura Correta, um Desafio, onde vários desses pontos ligados a essas questões de postura, né? De posicionamento da cadeira, da mesa, do computador e até da ergonomia do dia a dia estão descritas aí nessa cartilha. Eu agradeço, deixo meu e-mail aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para a Cristina. Bem, que desafio que eu tenho agora, né? Falar sobre esse tema tão rico e tão complexo, né? Depois de tantas considerações brilhantes, né? Mas antes de começar a minha parte, eu queria agradecer muito ao Instituto de Magistrado do Brasil, na pessoa do desembargador Fábio Dutra, agradecer muito ao desembargador Marcelo Anápolis, por estar brilhantando o nosso evento e agradecer muito pelo convite, né? É uma honra para mim estar podendo compartilhar com nossos ouvintes essas considerações. Eu vou começar a compartilhar meu material. Foi? Foi. Bem, meu nome é Amélia Cristina, eu sou psicóloga do DESAL. Nós trabalhamos, como Ivani já introduziu, com ergonomia há muito tempo, né? E, graças a essa parceria, a gente pôde fazer um trabalho holístico e ver os nossos servidores, magistrados, como pessoas totais, né, que têm uma saúde física que é muito importante, mas que essa saúde física, sem a saúde mental, e o inverso também é verdadeiro, não estaria completa, né? Então, a nossa parceria é muito importante nesse sentido e tem sido muito profícuo esse trabalho ao longo desses anos, né? Eu gosto sempre de falar sobre o tema ao qual eu me proponho, contextualizando esse tema, né? Eu acho que quando a gente explica alguma coisa, né? É assim quando a gente vai explicar alguma coisa para os nossos filhos, é assim quando a gente vai dar uma aula, é importante a gente contextualizar o que estava acontecendo, né? E como essa coisa chegou ao estado de arte que ela tem hoje, né? Então, o trabalho ele nem sempre teve essa cara, digamos assim, tal qual nós conhecemos hoje, né? Então, o trabalho primitivo era um trabalho completamente igualitário, completamente dividido, as tarefas eram divididas, né? E, a partir de um momento em que o homem começou a ter as suas plantações e a conhecer o domínio, né, e o poder, né, entre as relações começarem a aparecer, esse trabalho primitivo deu lugar a um trabalho escravo, que foi um regime de trabalho bastante cruel, e, né, onde não havia remuneração. Essa pessoa vendia a sua força de trabalho, não doava a sua força de trabalho, né? E uma coisa interessante sobre esse trabalho é que, antigamente, ele era mal visto, né? Trabalhava quem não tinha instrução, trabalhava os filósofos gregos, né? Eles tinham que ter tempo ósseo para pensar, né? Para desenvolver teorias sobre a natureza humana. Enquanto isso, as pessoas dos níveis sociais mais baixos trabalhavam, né? Vamos lembrar que a palavra trabalho vem do latim tripalium, né? Que quer dizer 3 paus. Era um instrumento de tortura em que as pessoas que não pagavam seus impostos e não cumpriam as leis eram torturadas, né? Então, isso é muito simbólico, né? Depois desse trabalho escravo, no trabalho feudal já houve mais um desenvolvimento onde algumas pessoas tinham um pedaço de terra e
empregavam outras pessoas para trabalhar nesse pedaço de terra, até que a gente chegou no momento em que nos afeta mais, que é o trabalho capitalista, né? Aí sim, o homem vende a sua força de trabalho e recebe uma remuneração por isso, né? E um evento muito importante nessa época do trabalho capitalista foi a Revolução Industrial. Então, os moldes que a gente tem hoje de trabalhar entre quatro paredes, né, e produzir para ter ou um bem ou um serviço, como é o nosso caso no judiciário, remonta da Revolução Industrial, né? E a ergonomia cognitiva ela vai entrando por esses caminhos, porque desde a Segunda Guerra o homem, a tecnologia vai avançando, o homem vai inventando aviões, vai inventando maquinário pesado para combater nessa guerra, mas o conhecimento sobre o uso desses equipamentos ele não acompanhou a mesma velocidade. Então, as tomadas de decisões eram muito prejudicadas por isso. O que acontecia? Muitas mortes, né? Então, os americanos, que sempre foi uma ciência muito orientada para a pesquisa, eles investiram muito nisso. E a ergonomia cognitiva ela começou com muita força nessa época, porque é essa ergonomia cognitiva que trata, como o nome já diz, dos processos cognitivos. Quais são esses processos cognitivos, né? A atenção, a percepção, a memória, a aprendizagem, né? E, de posse disso tudo, a nossa cognição lança a mão de um processo cognitivo que, na minha opinião, é o mais decisivo, o mais importante de todos eles, que é o processo decisório, né? Imagina se um motorista de ônibus decide, ao invés de parar num sinal vermelho, avançar. Essa decisão vai impactar na vida dele, das pessoas que estão dentro desse ônibus e de todos que estão ao redor, né? Então, a tomada de decisão é um processo muito importante nesse mundo do trabalho, né? E dentro do trabalho capitalista, né, essa questão da tomada de decisão e dos processos cognitivos, ela sempre ficou um pouco alijada, né? E o Taylorismo e o Fordismo foram muito responsáveis por isso, né? E o cognitivo, o pensamento, as emoções, os problemas de casa, o sofrimento mental sempre esteve dissociado da produção. Então, o homem tinha que entrar lá, trabalhar, sair, ir para casa, e era isso que importava, né? Os problemas, né, a minha vida pessoal, o meu sofrimento, eu deixo fora do ambiente de trabalho, né? E aí o trabalho no século XXI, né, que é onde nós nos encontramos, né? Nós vivemos sempre, no mundo de hoje, né, na contemporaneidade, situações muito desafiadoras, as mudanças são muito rápidas, né? Eu gosto sempre de citar uma citação de Heráclito que eu gosto, que é assim: o homem nunca entra no mesmo rio duas vezes, porque não será na segunda vez nem o mesmo homem, nem o mesmo rio, né? Então, se isso era verdade na época de Heráclito, muito mais verdadeiro é para o nosso tempo, né, em que as mudanças acontecem de uma forma tal que a gente não consegue acompanhar, né? E isso nos leva à cultura do descartável, né? O que a gente sabe hoje, amanhã pode ser obsoleto e pode jogar fora, né? Quantos de nós aqui, sem querer entregar a minha idade, fizemos curso de datilografia, né? Sabíamos decorar, botávamos a caixinha. Quantos de nós nos desenvolvemos muito para conseguir tirar uma fotografia, revelar um filme, né? Então, essas mudanças vão acontecendo e isso vai causando uma certa angústia, né? É o fato da gente não conseguir acompanhá-las. E no mundo do trabalho não é diferente, né? Então, o que acontece no mundo do trabalho hoje, como diz um sociólogo, eu não sei se eu vou saber dizer esse nome, né? Byung-Chul Han, é um sociólogo coreano que trabalha esse esgotamento no mundo, pesquisa esse esgotamento no mundo do trabalho, né? Ele fala em infarto psíquico, né? Como se nós não aguentássemos mais,
né, com tanta pressão, com esse esgotamento chegando. É a sociedade do desempenho, né? Yes, we can, né? Nós sempre podemos. E a depressão ela já era prevista como, em 2020, o principal motivo de afastamento do local de trabalho, né? Eu vou tentar tirar vocês aqui da 300 milhões no mundo, né? Isso já era previsto muito antes do contexto pandêmico, né? Então, vocês vejam que o Brasil, essa estatística saiu do forno, é o país mais deprimido da América Latina. São 12 milhões de pessoas, 6% da população total. E é o país mais ansioso do mundo. Esse dado é muito alarmante, né? 9% da população mundial de ansiosos está no Brasil. E o estresse, que é outro item desse tripé do sofrimento mental no trabalho, que é muito importante, porque o estresse é um conceito que tem muitos equívocos envolvendo ele, né? Um deles é que ele é sempre negativo, né? O estresse é um conceito adaptativo. É graças ao estresse que nós fugimos do perigo, por exemplo. Nosso corpo entra em estado de alerta, de atenção, e nós fugimos do perigo graças a esse estado de adrenalina alta na corrente sanguínea e tantas outras questões físicas e psicológicas que acontecem conosco, né? Mas o estresse, como tudo, ele tem uma quantidade, um quantitativo ótimo dentro desse nosso psiquismo, né? Quando esse estresse ultrapassa esse nível em que ele é ótimo e que ele me ajuda a fugir, por exemplo, do perigo, ele se torna adoecedor, ele se torna patológico. E aí nós temos o estresse ocupacional, que é o estresse estritamente ligado ao desempenho das funções de trabalho, por isso se chama estresse ocupacional. E, como todos já devem ter ouvido, né, a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é o resultado de uma tentativa, uma sucessão de tentativas frustradas de lidar com esse estresse. A pessoa não consegue e ela literalmente explode. Então, eu sou professora da polícia. Na Polícia Militar, a gente encontra muito esse tipo de acometimento por conta do dia a dia desse trabalho. Então, dependendo, a gente vai ver mais para frente que todo trabalho é adoecedor, em algum nível, mas quando o trabalho é muito adoecedor e esse estresse é insuportável, nós entramos nesse estado de falência psíquica, vamos dizer assim, né? Então, vejam, isso é uma pesquisa da Microsoft, que foi feita na pandemia, com mais de 6 mil pessoas em 8 países. O Brasil foi um deles. E essa pesquisa constatou que 44% dos brasileiros estavam sofrendo de um nível de estresse, esse já patológico, como eu disse para vocês, né? Seguido de Singapura, com 37%, Estados Unidos, né? Um país, o símbolo mundial do capitalismo, né? Terceiro seguido atrás da gente, né? Bom, então, eu trouxe essa citação de Dejour para vocês. Dejour é um psiquiatra, psicanalista francês, ele ainda está vivo, então ele é um psiquiatra psicanalista, e ele diz que o trabalho jamais será neutro em relação à saúde mental, né? Dejour começou a trabalhar e a estudar as pessoas no ambiente de trabalho a partir do que ele chamou de psicopatologia do trabalho. Então, vocês podem imaginar que, se ele chamou algo de psicopatologia, é que ele queria, entre aspas, né, esperava encontrar um ambiente adoecido no trabalho, nesse ambiente onde ele pesquisava. E, ao contrário disso, ele encontrou uma normalidade que ele chamou de estranho silêncio, né? E o que ele disse foi o seguinte: normalidade não quer dizer que haja saúde, né? Então, resumindo muito, uma teoria que é rica e que já está sendo desenvolvida há 50 anos, mas como o nosso tempo aqui não nos permite,
Só para dizer para vocês que o que ele concluiu é que, no ambiente de trabalho, esse trabalhador lança a mão de estratégias defensivas para lidar com essas questões adoecedoras do mundo do trabalho, né? Uma coisa importante que Dejour fala é que o principal foco de adoecimento desse mundo do trabalho está na diferença entre o prescrito e o real. Então, não sei se todos vocês estavam no início dessa apresentação, mas vocês viram que a gente teve um problema. Alguns de nós fomos para uma sala reservada, outros ficaram aqui, a comunicação foi falha. Isso é o real. Mas qual era o prescrito? O prescrito era: todos os palestrantes vão para uma sala reservada, junto com as autoridades, depois todos voltam para a sala compartilhada com a audiência. Mas não é isso que acontece, né? E isso é muito denotativo do nosso mundo do trabalho. Nós temos uma série de regras prescritas e o trabalhador lança a mão do seu talento, da sua criatividade, da sua engenhosidade, que só o homem tem, para dar conta desse gap entre o prescrito e o real, né? Entre a tarefa e a atividade, como a ergonomia diz. Dejour diz que o sofrimento está aí. Se o trabalhador tem autonomia para exercer essa criatividade e para fazer o trabalho da maneira como mais lhe convém, digamos assim, contornar esses gaps, ele vai ter o que o Dejour fala que seria o processo de criação. Ao contrário, ele vai entrar em sofrimento patogênico, né? Então, em 2014, ele foi convidado para trabalhar com a magistratura brasileira. Não sei se o desembargador Anápolis, acho que o desembargador Fábio já não está mais conosco, mas não sei se o desembargador Anápolis tem conhecimento, mas foi uma pesquisa muito importante com magistrados brasileiros, em que ele veio a um evento da Associação dos Magistrados do Brasil, convidado por a associação, para falar justamente sobre sofrimento psíquico no trabalho. Saindo daqui, ele foi convidado a desenvolver a pesquisa e ele deixou uma equipe dele, que trabalha com ele no Instituto Francês, e todos os magistrados brasileiros foram ouvidos e remeteram, via e-mail, as respostas às indagações que a pesquisa continha, né? Então, eu separei algumas queixas, né? Que nós, servidores, temos queixas e os magistrados também as têm, né? Porque também estão inseridos no mundo do trabalho, né? Então, uma das coisas que os magistrados reclamaram é de serem considerados como exterminadores de processos. Essa foi a expressão usada pelos próprios respondentes, né? Uma vez que as metas levam em consideração a quantidade de atos julgados, sem levar em consideração a complexidade do ato de julgar, né? Dando foco apenas na derradeira etapa, né? Então, muitos relataram muito sofrimento decorrente disso, né? A outra questão que achei interessante foram os conflitos éticos, porque muitos diziam o legal não nos garante não a justiça no sentido jurídico, mas a justiça no sentido moral, né? Então, muitas vezes eu cumpro a lei, mas eu posso não estar sendo justo com aquela pessoa, com aqueles querelantes, né? E muitos referindo recurso a tratamento de saúde psíquica, né? Psiquiatra e psicólogo, né? Dizendo que aumentou muito nesse tempo, né? Isso é uma pesquisa interessante. Se o desembargador Anápolis se interessar, posso mandar depois o link, é bem interessante. E por que nós estamos falando isso? Porque nós trabalhamos muito, gente, né? Nós temos que nos preocupar muito com a nossa saúde mental no trabalho, porque isso foi um recorte feito de 2 semanas, né? E vou correr um pouquinho só para dizer para vocês, de 16/3 a 25 do 7. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Eu não sei por que meu teclado não está funcionando. Consegui.
de 18/13/25/7, e justamente do início da pandemia até o dia de corte, que foi esse 25/7. Então, vejam, na semana de 12 a 18, foram 2 recortes publicados no nosso sítio do TJRJ. Nós temos 45.983 sentenças, 51.567 decisões, 141.541 despachos, 1.725.321 atos processuais cumpridos por servidores. Total de movimentações em uma semana, 1.964.412. Se a gente analisar a semana de 19 a 25, nós temos, talvez, eu não li nada no site a respeito disso, mas eu imagino que seja questão de férias, porque é um mês que as pessoas tiram muitas férias. Mas 19 a 25, 38.841, 49.132.788 despachos, 1.736.200 atos processuais cumpridos por servidores. Aqui está separado em primeira e segunda instância, mas eu quis trazer os números porque eu acho que eles são impactantes. Isso quer dizer que, desde o início da pandemia, da implantação do regime de atendimento, regime diferenciado de atendimento de urgência, até o dia 25/7, que foi o corte feito no sítio do TJ, nós tivemos um total de 121.196.610 movimentações em atos processuais. Isso quer dizer que nós trabalhamos muito, que nós estamos fazendo possivelmente o que Dejur alertou sobre a questão de, mesmo com o computador compartilhado, as dificuldades do teletrabalho, nós continuamos trabalhando muito para cumprir aquilo que nos é exigido, né? Então, mais do que nunca, nós temos que ter essa atenção à saúde mental, porque esses números estão nos mostrando que a nossa produtividade continua, né, muito alta, né? O TJRJ é campeoníssimo em produtividade no Brasil, esses números estão no site do Conselho Nacional de Justiça para todos, é de domínio público, né? Bom, agora, falando um pouco de saúde mental e teletrabalho, eu separei em duas colunas de uma tabela para a gente poder fazer essa contrastação do que seriam princípios psicossociais muito importantes para que nós desempenhemos nosso trabalho e o que a gente tem no momento pandêmico, né? A esperança é muito importante, a segurança, a calma, a conexão social. Nós somos animais sociais, nós precisamos do outro para nos referenciar e nos conhecer como pessoas, né? O bem-estar pessoal e da comunidade, e o que nós temos com a situação de pandemia: o medo de adoecer e morrer, né? O fato de termos voltado, todos nós que já temos as 2 doses, e tantas pessoas no mundo do trabalho pelo Brasil afora já estão voltando, não quer dizer que esse medo tenha sido suprimido, né? Perder as pessoas que amamos, né? Esse medo ainda está entre nós, transmitir o vírus a outras pessoas, a impotência perante os acontecimentos, né? Isso é uma das questões mais limitadoras da pandemia, né? Nós nos sentimos acuados e impotentes. A irritabilidade, a angústia, a tristeza, o desamparo, o tédio, né? E considerações importantes acerca disso é que nós tivemos que o teletrabalho não é uma novidade do mundo pandêmico. O teletrabalho sempre existiu, nós já tínhamos servidores trabalhando em teletrabalho antes da pandemia. Era um número não significativo frente ao grande quantitativo que nós temos no TJRJ, mas existiam, sim, né? E com a pandemia, o diferencial foi que esse teletrabalho passou a ser compulsório. Agora não temos mais a opção de trabalhar em casa, né? Então, primeiro tivemos que dormimos de um jeito e acordamos de outro, né? Tivemos que nos adaptar ao uso de aplicativos que sequer conhecíamos, né? A questão da exaustão, né, que os franceses chamavam de Zoom fatigue, né?
essa exaustão do Zoom, no sentido de exaustão de uso de tela, né? O empobrecimento na comunicação. Mais de 60% da nossa comunicação é não verbal, e através da tela essa comunicação ela fica muito perdida, né? Eu sou psicóloga, atendo por telepsicologia, então vocês não têm ideia do que é o empobrecimento do olhar do outro com uma tela no meio. Fora as situações em que a pessoa está chorando e a tela congela, então nada substitui o encontro presencial, né? O olhar, a gente não sabe se olha para a câmera, se olha para a tela, se olha para a imagem que está sendo refletida, né? As dificuldades tecnológicas, né, que nós temos, concentração, as dificuldades com os postos de trabalho, o fato de termos que dividir a atenção com os nossos familiares e por aí vai, né? Bom, então, nós não, longe de nós queremos dar receita de bolo, porque ela não existe para a felicidade, mas acho que algumas boas práticas podem ser adotadas no sentido de minimizar esses danos, né? A primeira coisa é uma boa alimentação, né? Uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, né? Que pode ajudar muito nesse quadro de estresse crônico, nesse contexto, né? De pandemia, de retorno ao trabalho, né? Prática de atividade física, né? Essa é autoexplicativa, né? Nós sabemos que o exercício libera hormônios importantes para o bem-estar, né? Além disso, nós temos um mecanismo chamado senso de propósito, que diz que quando nós fazemos algo por nós mesmos, isso já é uma mola propulsora para nós nos sentirmos melhor ainda, né? Esse 3, eu diria que é um dos mais importantes, tente dormir melhor, o sono tem que ser restaurador, você tem que acordar melhor do que estava quando foi dormir. Se isso não acontece, você não está se tendo um sono de qualidade, né? E a falta desse descanso, né, faz com que eu tenha reflexos por todo o meu dia, e o dia trabalhado, né, nem se fala. Então, é muito importante que a gente fique atento a isso. Eu tenho muitos exemplos de pacientes em consultório que têm um problema de origem psicogênica, tem um sono alterado por isso, e esse sono alterado vai aumentando e agravando esse problema, e isso vira um círculo vicioso, né? Atenção à respiração, isso é muito importante também, né? Uma, porque quando a gente respira bem, nós oxigenamos melhor os nossos tecidos, os nossos músculos, e isso é vida entrando dentro de nós, né? E outra, porque eu me dou conta que eu estou fazendo alguma coisa para mim e me concentro nessa atividade, isso também é muito importante. O banho de sol, né, com o isolamento social, como é importante essa orientação, né? O nosso corpo produz melatonina, que é produzido principalmente na ausência de luz à noite, né? E essa melatonina, ela estimula justamente o repouso. Então, se a gente trocar o dia pela noite, olha a confusão que a gente faz, né? Então, olha o dormir bem, com pegar um solzinho para pegar uma claridade, né? E produzir bem esse hormônio mais tarde, né? E por último, mas não menos importante, inclusive uma recomendação da OMS, deixar um pouco o celular de lado. Nós não precisamos responder ao WhatsApp dirigindo, nós não precisamos responder ao e-mail domingo, 2h da manhã, há coisas que podem esperar, né? E nós temos que nos perguntar sempre se aquilo que a gente está fazendo é mais importante do que a nossa saúde, né? A Ivani falou da cartilha Postura Certa, Postura Correta, um Desafio. Nós fizemos a cartilha Administrando o Estresse Nosso de Cada Dia, que é só clicar na janela, na aba lá em cima do sítio Magistrados e Servidores, e depois em divulgação, que vocês vão ter as 2 cartilhas. Agradeço muito a oportunidade, espero que eu tenha podido contribuir um pouquinho, né, com esse tema tão rico, e eu deixo meu e-mail para qualquer esclarecimento que se faça necessário. Muito obrigada.
Bom, eu quero só agradecer também. Agora tem que... O presidente está aí, Fábio Dutra. Então, presidente, com a palavra. Eu estava falando aqui que eu não tinha visto o Fábio. Perdão. Uma pena que eu só pude chegar agora. Meu desejo era estar com vocês desde o começo, durante todo o tempo, mas nós temos uma certa prioridade, né? E os nossos jurisdicionados, eles exigem que nós produzamos, senão depois como ela vai apresentar aí essa tela com não sei quantos milhões, 121 milhões de processos ou de ações ou de julgamentos ou de andamentos processuais. E realmente é uma loucura, a gente fala, mas ninguém acredita, principalmente quem não é da área jurídica, não acredita que nós sequer trabalhamos, doutor Marcelo. Eles acham que nós temos uma vida maravilhosa. Eu não reclamo da vida, não reclamo da vida. Eu trabalho desde os 14 anos e, para mim, é uma alegria trabalhar, que o dia que eu ficar impossibilitado, eu vou sofrer muito. Mas eu queria, primeiro, ser o juiz de mim mesmo, diminuir o meu trabalho, né? Diminuir a quantidade de horas que eu passo na frente do computador, despachando, decidindo e preparando votos e participando de sessões de julgamento. Mas se eu não consigo ser um bom juiz nem para mim mesmo, que pelo menos eu não o seja para aqueles que sempre estão esperando boas decisões, decisões seguras, decisões justas, tanto quanto possível, não é? E essa é a nossa missão. E para que a gente possa viver melhor, eu tenho certeza que vocês vieram e deram dicas importantíssimas. Eu só vi o finalzinho aí da exposição da doutora Cristina, e eu tenho certeza que tudo ali, se for aplicado, aquele pedacinho que eu assisti, praticar atividades físicas, né? Eu até diria amar o próximo também, se não está ali, pode colocar que é bom, né? Praticar atividade física, pegar sol e relaxar um pouco, esquecer um pouco do trabalho, largar o celular, coisa terrível, celular. Eu durmo com o celular, né? Às vezes a minha mulher vai dormir com a Anne no sofá para ela poder, né? Porque aquilo é uma ditadorazinha. Vocês não pensam que aquilo é bonitinha só, não, mas é terrível. Quem conhece criança sabe como é. Mas eu agradeço pelo que vocês fizeram nesta tarde, pelos nossos ouvintes, pelos nossos associados, pelos interessados nesse tema. Nós colocaremos, depois de cortar essas besteiras que eu estou dizendo, espero que o nosso pessoal seja bem rigoroso, né? Vamos colocar no YouTube para que outros que não tiveram acesso a essa exposição possam aproveitar aquilo que vocês trouxeram. Reafirmo a minha gratidão, Marcelo, Cristina, Ivani, muito bom tê-los conosco. Reafirmo a minha gratidão a todos vocês que aceitaram o nosso convite. E o IMB está sempre à disposição. Ideias, Marcelo, que você as tenha, traga para nós, por favor. A mesma coisa, Ivani, mesma coisa, Cristina. Se tem alguma sugestão de algo que possamos fazer juntos, o IMB terá grande prazer de acolher ideias que sejam compatíveis com o seu estatuto e com a sua finalidade. Eu só ratifico o agradecimento e realmente falar sobre um assunto que me é caro e que eu acredito. Eu não falo de alguma coisa que eu falo só por falar, porque, de fato, eu acho que esse olhar da ergonomia, né, esse olhar do trabalhador, da saúde do trabalhador, onde o trabalho é visto por ele e proposto por ele, e a ergonomia traz essa oportunidade para a gente, é o caminho para a gente ter um trabalho saudável, produtivo e até dentro do capitalismo competitivo, né? Então, assim, dentro do tribunal, a Casa da Justiça, eu acho que isso é mais importante do que tudo, ser exemplo, ser modelo, e a minha proposta é a proposta de incluir esse olhar humanizado, né,
para o trabalho dentro do tribunal, contando com todas essas questões. O senhor mesmo veio aqui comentar, a Cris tinha até dito sobre isso, né? Quantos constrangimentos a gente tem no dia a dia, né? A prescrição de hoje era a gente começar às 6 horas, sem problemas, atrasou. O senhor teve a questão da sua audiência que não tinha terminado ainda. E assim vai, né? Então, são esses atalhos que a gente cria para poder dar conta desse nosso trabalho, das nossas atividades do dia a dia, que é o trabalho real, e que, principalmente, os gestores têm que entender isso. E não pode entender que os seus subordinados são máquinas. As pessoas têm vida, a pessoa tem um trabalho vivo, né? E aí eu acho que o caminho de considerar esse contexto, né, é o caminho da saúde, né, no trabalho, da qualidade de vida no trabalho. Isso é possível, entendeu? Não é utopia. Tem vários, eu por conta do doutorado, Cristina está agora com MBA também, a gente assim, encontra vários artigos, várias produções, vários pensadores, reflexões, que isso é possível. Basta a gente querer tomar esse caminho, né? Eu estou com o desafio da minha tese, que é juntar o olhar da certificação, que é muito prescritivo, né? A certificação te manda fazer, né? Cheio de normatizações, e aí, quando eu falo de incluir a ergonomia na auditoria da certificação, eu acabei de passar pela qualificação da minha tese, né? E os orientadores, os professores que estavam lá e os meus orientadores, todos acham isso um desafio, juntar uma flexibilização num padrão tão prescritivo, tão normativo, mas isso é possível. E isso é um atendimento de quem faz sabe do que faz e espera que seja ouvido. Eu ontem participei de uma reunião junto à Alessandra, diretora aqui da DGJU do TJ, onde há um grupo de trabalho das câmaras cíveis e das câmaras criminais, onde os secretários são ouvidos e as suas demandas são incluídas como demandas desse grupo de trabalho. E eu pretendo, junto a esse grupo, ter o olhar da saúde, ter o olhar de onde a gente pode atuar nesses constrangimentos que acontecem no dia a dia do trabalho deles. É uma oportunidade. Então, esses grupos de trabalho acabam sendo grupos de discussão do trabalho, né? E oportunidade para a gente melhorar em conjunto, com participação de todos e inclusão do trabalhador. Então, é nisso que eu acredito e é por isso que eu vim falar da ergonomia para vocês. Obrigada mais uma vez. Fábio, eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui aprendendo mais uma vez com a doutora Ivani e com a doutora Cristina. Muito obrigado. Cristina? Desembargador, além de agradecer muitíssimo e dizer que eu me sinto muito honrada de poder estar participando aqui desse fórum de discussão sobre um tema que é tão relevante, eu quero dizer que uma inovação que os achados de saúde mental no trabalho, com a ótica da ergonomia e da saúde do trabalhador trouxe, foi não dividir as castas, não dizer o gestor é o adoecedor e o subordinado é o adoecido. A novidade que essa matéria trouxe foi que todos os trabalhadores sofrem. Então, cada um com as suas mazelas. Então, é muito importante que a gente também faça um trabalho voltado para os gestores, não só no sentido de conscientizá-los sobre essas questões em relação aos seus funcionários, mas também, e tão importante quanto, considerando esse gestor também como funcionário, como trabalhador. Um magistrado não é um servidor, mas é um trabalhador da justiça. E tem as questões adoecedoras do ofício do magistrado, são umas, as questões adoecedoras do ofício do chefe de serventia é outra, são outras, as questões adoecedoras com relação ao servidor
que está lá no chão de fábrica, são outras, mas todas são questões adoecedoras e são importantes como tanto. Então, a gente tem que... a gente não teve muito tempo, mas quando eu faço essa palestra, a gente tem mais tempo. Na recomendação das boas práticas, eu sempre me dirijo tanto ao trabalhador subordinado quanto ao gestor, porque ele tem que propiciar melhores condições, mas ele também tem que ter melhores condições para que essas condições sejam propiciadas, né? Então, essa eu diria que é a grande novidade, né? Novidade na prática. A gente já sabia disso, né? Como diz a canção, a gente já sabe de cor, só resta aprender, né? Mas foi a grande novidade na prática, foi não fazer não seccionar, né? E entender isso de uma forma mais integrada, né? E é isso, só agradecer, só gratidão pela oportunidade ao senhor, ao desembargador Anápolis, a Ivani, por abrilhantar a palestra com os conteúdos, e a todos e todas que estão nos ouvindo. Muito bem, acho que agora, então, a gente pode encerrar reiterando a gratidão do IMB a todos vocês que participaram, expondo, para a gente não separar, daqueles que foram os, digamos, captadores do conteúdo o que vocês trouxeram para nós nesta tarde e noite. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos.